Boa noite, esse é o espaço do Memorial Legislativo no TV Câmara e hoje nós vamos começar com um especial que será uma sequência de 2 vídeos em que vamos relatar um pouco de duas datas importantes para a cidade. Hoje nós falaremos sobre o dia 23 de novembro, a atual data que comemoramos o aniversário de Jaguarão. Para falar um pouco sobre essa data, eu vou fazer um breve repasso histórico sobre o município. Nós vamos lá para o ano de 1801, quando ocorriam os conflitos entre Espanha e Portugal. Dentre os vários conflitos existentes, ao fim, resolveu-se com um tratado de paz. Nesse tratado, então, ficou selado que a Espanha permaneceria com Olivença e não exigiria de volta os territórios tomados pelos portugueses no sul do continente sul-americano. Para contextualizar um pouco do como essa região de Jaguarão tem a ver com isso. As informações sobre esse conflito e sobre esse tratado chegaram aqui de forma tardia em decorrência dos meios de comunicação da época. Então, acredita-se que essas informações chegaram por volta de junho de 1801. Vejam, de março a junho. Essa demora, então, dessas informações ocasionou aqui um motivo para a expansão dos portugueses na região sul do Brasil, no extremo sul do Rio Grande do Sul. As tropas elas foram então expandindo-se em meio a vários conflitos territoriais, até conquistarem as áreas que na época eram de domínio espanhol e que hoje conhecemos como Santa Vitória do Palmar, Pedro Osório, Cerrito, Pinheiro Machado, Erval, Arroio Grande, Pelotas, Pedras Altas e Jaguarão. Todos esses municípios que hoje fazem parte do extremo sul. Sabe-se então, né, que foi nesse período de 1801 que definiu-se a atual conformação geográfica do Rio Grande do Sul. Até chegar então nessas delimitações foram ocorrendo esses vários conflitos entre espanhóis e portugueses, entre essas tropas. E o que notou-se então foi que praticamente todos os oficiais que tiveram participação nesses conflitos, posteriormente eram ou viraram concessionários de terras nessas regiões. Bom, contudo, até dezembro de 1801, não havia se iniciado por definitivo o estabelecimento de um quartel aqui nessa região. O que haviam eram microacampamentos de soldados. Esse sítio ele foi escolhido aqui nessa região pelo então comandante da Guarda do Cerrito, o coronel Manuel Marques de Souza, justamente por questões de localização estratégica de defesa territorial. Porém, foi no ano de 1802, um ano após, que de fato se instalou um quartel aqui nesse território. Esse quartel, então, ele começou a ser chamado de Residência da Guarda do Cerrito. Cerrito como era conhecida a localidade. Estima-se, né, que nessa guarda haviam já aproximadamente 260 homens nessa localidade. Então, ao decorrer do tempo, a primeira casa de residência para os comandantes da guarda foi precisamente na rua em que hoje é denominada General Marques. Nesses primeiros anos de povoação, essa rua então era conhecida como Rua da Casa da Residência ou Rua da Residência. Após ser instalada uma certa cordialidade entre as tropas que habitavam os lados opostos do rio, as tropas, no caso, portuguesa e espanhola, os espanhóis, então, começaram a atravessar esse rio, né, as margens, para o lado oposto, para começar a, por exemplo, participar das missas que começaram a ser realizadas aqui nesse território, comprar artefatos. Então, começou um processo de compartilhamento do dia a dia entre esses dois lados opostos, entre esses indivíduos. Então, sabe-se que no ano de 1803, de fato, começou a serem batizadas as crianças e registradas os primeiros indivíduos que nasceram aqui nessa localidade. Tem em registros que a primeira criança nascida no território, que hoje é Jaguarão, foi uma menina, e seu nascimento se deu ainda no ano anterior, de 1802, em 2 de novembro. Essa menina, então, ela chamou-se Vasca,
Já o primeiro menino que nasceu aqui nesse território, ele nasceu em 25 de janeiro de 1803 e foi denominado como Roberto. Esses são registros que estão em documentos que podem ser buscados aqui no memorial. Bom, referente às primeiras construções, enquanto ainda se era uma freguesia, temos um templo católico, erguido de forma provisória e feito de paredes de barro. Foi somente após o processo de elevação à categoria de vila que as construções começaram a se solidificar nesse território. Então, em 6 de julho de 1832, fez-se o decreto regencial de elevação à vila a essa localidade. Sendo assim, todos os territórios entre o Rio Piratini e o Rio Jaguarão foram oficialmente definidos como municípios brasileiros e com suas justiças locais. Após essa elevação, então, criou-se a primeira formação da Câmara, empossada em 22 de maio de 1833. E esta, como um de seus papéis, teria como protagonismo decisivo quanto à orientação urbana dessa povoação. Em um outro material aqui do espaço do memorial, nós já fizemos referência e falamos um pouco da história, né, da relação da Câmara com o município de Jaguarão e, nesse mesmo período, com relação à Revolução Farroupilha. Então, é possível ter acesso a outros dados. Seguindo, então, né, no ano de 1833, foi realizado um recenseamento que constatou que havia um total de 5.457 moradores neste ano na cidade. Estes moradores, então, eram entre pessoas livres e pessoas escravizadas. Dentre esse número, ainda destaca-se que haviam 137 pessoas estrangeiras. Ao decorrer dos anos, foi possível constatar os avanços nas diversas esferas sociais desta vila, sobretudo no que diz respeito à microeconomia dessa cidade, que na época ainda era vila. Então, em decorrência desses avanços e da obrigatoriedade de serem enviados documentos e relatórios sobre o desenvolvimento da vila, no ano de 1854, fazendo um pequeno salto temporal, enviou-se um relatório solicitando que a região fosse elevada de vila para cidade, no qual dizia: finalmente, esta Câmara vos solicita, por último, a graça de elevardes esta vila à categoria de cidade e que lhes faculteis, a exemplo de outras, a permissão de conceder e expedir os títulos de aforamento de terrenos de seu patrimônio. Bom, essa foi a primeira solicitação enviada para a Assembleia para que essa localidade fosse elevada de vila para a cidade. Nesse período é importante destacar que haviam apenas 4 regiões designadas com a categoria de cidade, sendo essas Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Rio Pardo. Outro fator que é interessante ressaltar é que no momento de formação dos municípios, Jaguarão foi a 12ª a ganhar o título de vila. Então, esse processo foi entrando em avaliação, levou um tempo, e acontece que, então, novamente, em decorrência do alto número de habitantes, a grandeza do comércio, a grande comunicação que havia entre a população dessa vila com outras localidades e, dentre outros vários avanços da vila, foi feita uma nova solicitação de elevação. Então, a princípio, em meados de 23 de outubro, já começou a serem publicadas nos jornais locais a minuta do projeto que já estava em discussão na Assembleia de Porto Alegre, da qual dizia: a Assembleia Legislativa Provincial decreta, em seu artigo 1º, a atual vila de Jaguarão fica elevada à categoria de cidade com a mesma denominação e com os mesmos fóruns e prerrogativas das outras cidades da província. Em seu artigo 2º, ficam revogadas as disposições ao contrário. Então, já começou um processo de divulgação dessa lei, porém, foi de fato apenas em 23 de novembro de 1855 sancionada essa lei de elevação de vila para cidade. Então, dia 23 de novembro, na atualidade, é o dia que nós comemoramos o aniversário da cidade. E esse é a série de fatos históricos da quais nós podemos mencionar um pouco dessa data. E
No próximo vídeo dessa continuação, nós vamos falar um pouco sobre o 27 de janeiro e qual a relação que essa data possui também com a alusão ao aniversário da cidade. Eu agradeço a todos e boa noite.